Com a venda de Gabriel Carvalho, a gente sabe que o Inter conseguirá contar com alguns atletas que poderiam estar de saída para a próxima temporada. Mas quem irá integrar o grupo do Inter? Quem que o Inter contratará para a temporada de 2025? Uma temporada de Libertadores da América para o Internacional. Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, você já sabe, like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram, Theo Silveira09. Eu também quero te falar do apoiador deste vídeo, ou melhor, apoiadora, é a Janaína Camargo, a melhor corretora de imóveis de Porto Alegre. Então não perde tempo, quer fazer um investimento? 5199610431, chama a Janaína Camargo, ela que já está trabalhando, não tem ano novo. Aqui ó, já dia 3 e já começou todos os trabalhos, tá bom gente? Vamos começar a falar do Internacional. Eu quero te falar, primeiramente, inicialmente, sobre a venda de Gabriel Carvalho. Eu acho que a gente não tem como fugir disso, porque a gente tem que falar sobre a permanência dos atletas que estavam praticamente de saída do Internacional. A gente tem que falar sobre quem está vindo, mas a gente tem que falar desta venda em si. Essa venda salvou, entre aspas, o ano do Internacional. 16 milhões de euros garantidos para o Inter, e mais 6 milhões de euros em variáveis. Um valor total que pode se chegar e deve se chegar a 22 milhões de euros. Um valor exorbitante e uma das maiores vendas do Internacional. Entra no top 5 vendas do Internacional. É um valor que vai salvar o ano do Inter. Por quê? O Inter estava prestes a vender o Wesley para o futebol russo. O Wesley estava saindo para o Krasnodar da Rússia. Mas por duas coisas ele fica. Primeiro, pela sua vontade, né? Porque a família do jogador e o próprio jogador não vê com os bons olhos ir para o futebol russo. Então, a gente tem que ter essa situação. E também o Internacional só tem 50% do atleta. E aí, com a venda de Gabriel Carvalho, não ficou tão desesperado. Mas, falamos sobre a permanência do Wesley, falamos sobre essa venda, eu acho que a gente tem que falar sobre reforços. E pra mim, na minha cabeça, o mais próximo, com tudo que eu já ouvi, porque a gente vai pensando, né? Eu ouvi isso daqui de pessoas, daqui a gente viu de propostas, isso daqui. Qual que é o mais próximo? Eu, analisando tudo, e com a minha cabeça aqui, Nicolas Rodrigues, do Fortaleza Safe. Clube que não é o Fortaleza daqui, tá bom, gente? A informação que circula na imprensa de fora, na América do Sul, se eu não estou enganado, na imprensa colombiana, é de que o Internacional realizou uma proposta de 2 milhões de dólares por Nicolas Rodrigues. É um ponta destaque no futebol colombiano, 20 anos apenas. Seria o CAPA, né, o Centro de Prospecção de Atletas do Internacional, que teria olhado este nome. Eu vou te falar. Como eu disse, Gabriel Carvalho salvou o ano do Inter. O Inter estava praticamente assim, vou vender, mas não vou conseguir comprar ninguém praticamente. Então, com essa venda de Gabriel Carvalho, eu acredito que o Nicolas seja uma boa opção. Até porque é um jogador que o Inter pode ter um poder de revenda, se der certo. Ele tem 20 anos. Se ele ficar 1, 2 anos, 3 até no Inter e der certo, ele ainda tem mercado para jogar, para ser vendido por um bom valor. E olha, 2 milhões de dólares é em torno, hoje na cotação atual, de 12 milhões de reais. Gente, na minha cabeça é uma boa contratação. Eu olhei, analisei, óbvio, não são números exorbitantes, mas é o destaque lá, o destaque do futebol colombiano, e eu acho que é uma contratação que o Inter tem que fazer. Eu acho que é necessário para o Internacional contratar jogadores jovens, é o que o Inter está tentando, porque hoje, se não virar SAF, a salvação do Internacional são os jogadores do celeiro e jogadores jovens com poder de revenda. Ouçam o que eu estou falando. Gabriel Carvalho foi vendido. Quem me garante que ano que vem a gente vai ter uma venda desse tamanho? Quem me garante que depois do ano que vem a gente vai ter uma venda desse tamanho? Então, a gente vai ter que ter. A gente é obrigado a ter uma venda dessa se não quiser virar SAF, se não vencer títulos, óbvio, porque se vencer, e é o que a gente espera, e é o que a gente quer, e o que a gente acredita, vai aumentando a visibilidade, valoriza diversos atletas. Mas, eu falo, a nossa base, com Iago Noal, Bernardo Jacob, Henrique Men, que é goleiro, então, querendo ou não, é uma venda menor. Mas diversos outros atletas, Marlon Ian, a gente tem um centroavante Christian, que agora é totalmente do Internacional. Ele veio, o Internacional aproveitou que ele estava de saída do Fluminense, pegou sem pagar nenhum valor, mas é um jogador que vai jogar copinha
tá já no seu final de base, mas um jogador que pode render, tem uma boa estatura. Quem sabe, óbvio, a gente não pode só garantir pela estatura, a gente tem que ver o Internacional na Copinha, ver como ele vai atuar. Também no profissional já é uma outra transição, mas a gente tem diversos atletas, e a base vai nos salvar. Então talvez trazendo um jogador de 2 milhões de dólares, ou melhor, 12 milhões de reais, daqui a uns anos a gente possa revender por mais. Isso ajude nos cofres do Internacional. Pulando, William Rocha. Pelas informações que circulam, eu não recebi que o Inter fez a proposta. Recebi do interesse, recebi que tinha conversas, isso daí por dias atrás já, faz pouco. Mas eu não recebi que o Internacional tinha feito a proposta. Mas informações que circulam o Inter fez a proposta e foi recusada. Então o William Rocha se afastaria um pouco, né? A gente tinha como, pode ser a primeira contratação do Inter. Eu acredito que não. Pode ser uma contratação, mas eu acredito que não. Sobre Luizão, eu quero ainda pegar o Luizão, tá? Porque o que eu posso dizer pra vocês? Não morreu o interesse. O Inter segue com interesse, ou tipo, como é que eu posso dizer? Existem conversas. Não passou pra propostas. Mas conversas não morreram. Isso eu posso te falar. Então, gente, eu acredito que talvez o Luizão seja mais provável. Porque o Luizão pode vir por empréstimo. Ou o Luizão teve uma filha, então quer vir para o Brasil se aproximar. Mas o Inter tem uma concorrência de times brasileiros. Isso a gente tem que deixar bem claro. O que eu ouvi. A proposta é que o West Ham aceitar e for bom pro Luizão, a gente vem. A gente vai. Só que o bom pro Luizão hoje seria vir pro Brasil. Então eu acredito o time que fizer uma proposta pro West Ham, tiver um bom projeto, o Inter tem um bom projeto, uma Libertadores para disputar. Tem um bom elenco, tem um bom grupo para disputar. Então acredito que se fechar com o West Ham, fizer uma proposta, que nem eu disse, eu sei de conversas, não sei de proposta, o que eu recebi que ainda não teve proposta, pode-se esperar talvez nas próximas semanas, nos próximos dias, é isso que eu recebi. Não tem proposta nesse momento, eu falo isso para vocês não se enganarem, não criarem uma ilusão, talvez, pelo Luizão, mas eu digo, não morreu totalmente. Mas é isso, gente. Eu acho que sobre contratações, William Rocha, Nicolas Rodrigues e eu preferi botar essa entre parênteses, né? O Luizão são os nomes mais próximos do Inter. Por isso que eu trouxe falando especificamente deles. Nesse momento, outros nomes estão fora, pelo menos nesse momento. Óbvio que daqui a pouco pode surgir uma informação de proposta, algo que a gente ainda não recebeu. Mas do que já circula, do que eu já recebi, esse vídeo eu te disse tudo. Valeu, like, se inscreve no canal e passa no meu Instagram.